Gente, tudo bem? Deixa eu só projetar aqui. Oh, meu Deus. Bom, gente, então... Vou apresentar. Então, gente, dando continuidade aí à nossa aula, né? A gente estava falando... Agora, perdão, tinha travado aqui. Então, gente, então dando continuidade, esse tema aqui, ele é extenso na imunologia. A gente já está, inclusive, agora na segunda aula, né? Levando ele, mas ele é um tema bastante extenso, inclusive ele é uma disciplina, né? Mas eu acho que, agora finalizando isso, eu acho que, assim, a ideia básica do que é a imunologia, como que ela se divide, como que ela se aplica, eu acho que vai conseguir ser transmitida, né? Então, até agora a gente viu os órgãos e também as células sistema imune. Na verdade, a gente viu as células do sistema imune inato, né? Se tem uma coisa que eu comentar com vocês, eu achei que ficou um pouco confusa a aula passada, que eu acabei misturando um pouco porque, assim, eu deveria ter falado todas as células do sistema imune e depois falar do sistema imune inato e adquirido. Mas como eu coloquei aquela informação da imunidade inata sendo transferida e tal, acabou que ficou no meio cortado, né? Então, hoje, agora, no início, já iria falar da imunidade adaptativa em relação às células, né, que são os linfócitos, que são responsáveis pela imunidade adaptativa. Mas antes de falar disso, então, acho que vou finalizar aqui a imunidade adquirida, porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Acho que a compreensão fica mais fácil. Depois vocês me dão esse feedback. E aí, a semana que vem, a gente tem uma aula para a gente... Vocês tirarem todas as dúvidas da imunologia antes da gente entrar em inflamação, tá bom? Bom, gente, assim, a imunologia de peixes é uma coisa engraçada, como que foi desenrolando, assim, as descobertas, né, o que a gente sabe sobre a imunologia. E quando eu entrei, a gente estudava muito, assim, muitas partes ainda era bem de mamífero, né? Aí, com o tempo, a gente foi indo e teve um boom, né, de informação sobre a imunologia de teleócitos, e esse boom se deu três fatores, assim, né? Né, é por conta que os peixes, quando vai estudar a evolução, né, acho que vocês fizeram zoologia, alguma coisa, mas na evolução o peixe é meio que um divisor de águas, né, então a gente vai, e é tudo muito comparativo, né, mas o peixe é aquele divisor de águas ali. E quanto à imunologia, a mesma coisa. A gente, muito do que apareceu nos seres mais desse aqui, totais. Achei que tinha caído a internet. Então, muito do que a gente tem em mamífero, né, da nossa imunologia, os primeiros a apresentar essas características foram os peixes, né? Então, até quando eu estudava, a gente não falava muito de sistema adaptativo, e hoje já se sabe que o peixe tem um sistema adaptativo, inclusive bem com diferentes classes de anticorpos, que até um pouquinho tempo atrás não era sabido. Vai falar isso daqui a pouco. Mas, por conta da evolução, a gente deu um boom, assim, o interesse pessoal da biologia, né? Voltou os olhos aí para os peixes, a gente teve muita informação que foi muito bom. E, além disso, a gente tem uma espécie, né? O Dario Red, que é o zebrafish, ele é utilizado muito como modelo experimental. O modelo experimental é o seguinte, ele é usado como modelo experimental para teste de medicamento e outras substâncias que são usados em mamíferos no ser humano. Então, por conta desse lance da pressão muito grande, né, sobre os comitês de bioética, comitê de uso animal,
de reduzir a quantidade de animal empregado, né? Então, tem alguns testes preliminares antes de envolver no ser humano, que antes era feito tudo em rato, mamífero, quer dizer, em cobaia. Cobaia é a porquinho da Índia, sabe? Além disso, coelho e tal, então ocorreu uma pressão grande e a busca, né, por novos modelos experimentais que visam esse teste antes. Inclusive, algumas coisas testam até em uma larva, tá? Mas, enfim, até tem uma discussão que o pessoal... a discussão alguns questionam, assim, se o modelo está tão fidedigno ou se está tendo uma forçação de barra. Mas isso é outra história e, de maneira geral, assim, por conta do emprego do zebrafish, a gente teve um desenvolvimento muito grande no nosso conhecimento da imunologia dos teleócitos. E, claro, além disso, que é um gráfico muito claro para vocês, né, acho que quase toda disciplina que a gente tem os dados da FAO, né, que são publicados a cada 2 anos, que é um relatório sobre a situação da agricultura e da pesca no mundo. Então, tem até aquele relatório, tem aquele gráfico. Eu já estou indo na terceira vez que eu uso esse gráfico, você vai dar as palestras, vai alterando, né? Isso é a cada 2 anos. E que mostra, né, a redução meio que a redução e a estabilidade da pesca, né? Por conta da pesca predatória e tal, e o aumento da agricultura, desde de 80 e tanto, que vem um crescimento exponencial, né? E se deve, além dessa redução da pesca, também um aumento em si do consumo. Então, também há muito interesse, né, no entendimento da imunologia e da patologia de maneira geral dos teleóticos por conta do interesse comercial, claro. Né, aplicação de vacinas, a gente tem diversas vacinas comerciais. É o que a gente vai ver aí, vocês vão ver, né, a gente tem muitos estudos com peixes comerciais, né, sobretudo truta, salmão, né, peixes nacionais aqui a gente tem mais a tilápia, o tambaqui, o pacu, e acho que mais recente a gente está começando a ter bastante coisa com o pirarucu. O pirarucu tem um problema, é o custo, né, sobretudo no momento que a gente tem qualquer crise corta da país subdesenvolvido, corta da pesquisa, que é o que tira deles, né? Por isso que a gente é subdesenvolvido, porque que manda tem um pensamento subdesenvolvido aí dá essas merdas. Mas enfim, então por esses 3 conjuntos aí que a gente teve um grande salto no entendimento da imunologia. Então, gente, vamos lá dando continuidade. Então, como eu falei para vocês, eu acho que eu vou finalizar aqui o sistema imuninário, para depois a gente entrar no adquirido, inclusive falando das células físicas, tá? Então, o sistema imuninário, a gente tem as células do sistema imuninário que a gente viu, então a célula dendrítica, o macrófago, esses daqui a gente vai ver depois, mas ele entra tanto no inato quanto no adquirido, então por isso que ele está aqui, ó, tá? Enfim, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, que todos esses têm grânulos, a gente chama de granulócitos, né? E algumas proteínas, a gente viu a lisozima, a defensina, a proteína do complemento. O complemento a gente vai falar mais depois, mas a gente viu uma série de proteínas com ação antimicrobiana que são utilizadas pelas células imunes. Tá? Bom, então, agora para a gente ter uma noção geral, tem uma coisa do sistema imune. Sistema imunidade, então, gente, só para reforçar, é aquela imunidade que a gente, indiferente de quantas vezes a gente entra em contato com o antígeno, a nossa imunidade ela se mantém, né? Então, o sistema imune inato, ele é algo intrínseco nosso, tá? Então, a gente viu assim, por mais que ele reconheça, né, não precisa de uma exposição prévia para ele se desenvolver, né? Ele é aquela nossa resposta imediata. Ele também tem suas particularidades, que são as suas especificidades, que são por conta dos seus receptores. Então, ele reconhece padrões específicos para iniciar. Isso em termos de célula. Tá? Agora, a gente tem aquela imunidade que também ela ataca padrões meio reconhecidos, que não são padrões, não são receptores, que nem aquelas complemento, lisozima. Então, eles reconhecem estrutura X e atacam aquele alvo. Então, além disso, a gente tem uma estrutura maior de todas, né, do nosso sistema imuninário, é a nossa primeira barreira de proteção, que é a pele.
A pele, gente, é muito fácil a gente entender a importância da pele. Se a gente pensar, vamos sair um pouco dos peixes e vamos pensar num ser humano, uma pessoa que tem uma queimadura extensa no seu corpo. Ela está extremamente susceptível a infecções, por isso que ela fica naquele local totalmente isolado. A pessoa para entrar vai com máscara, para não contaminar a pessoa. Por quê? Porque a gente tirou a nossa principal, o nosso maior mecanismo de defesa, né, que é a pele. Maior que eu digo no sentido de extensão, porque ela cobre o corpo inteiro. Então é ela que nos protege do meio externo, né? Então a pele ela é constituída basicamente da epiderme, que é essa camada externa que a gente tem, aqui essa que descasca, né? A epiderme, a derme é onde estão as células, tá? E a hipoderme, embaixo a gente já tem a camada muscular, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então a gente tem a epiderme, tá? A epiderme, um monte de células, a derme e a camada muscular, tá? Isso aqui já é de peixe. Se a gente for pensar no mamífero que a gente teria, né? A gente teria, isso também me interessa essa estrutura aqui, que eu vou falar daqui a pouco, que é esse chama. Mas, enfim, a derme, gente, ela tem uma, como toda epiderme, então tem uma taxa de renovação alta, né? Que vai estar no intestino, vai estar na pele. Então, tudo que envolve nosso meio externo é recoberto pelo epitélio. Então, o epitélio ele é uma célula que ela tem uma alta atividade mitótica, ou seja, ela se divide muito, né? A gente tem uma taxa de renovação muito alta. Isso nos protege, né? Porque, assim, diminui o tempo de fixação de um micro-organismo, então o tempo inteiro a gente está sendo renovado. Tanto é que, assim, quando a gente tem uma desinteria, a gente tem uma taxa de renovação mais alta, tudo bem? E além disso, né, na epiderme, a gente tem algumas células, né, não só na epiderme, mas de maneira geral no tecido epitelial, tá? Que vão recobrir as mucosas. Então a gente tem essas células aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Essa setinha preta aqui, ó. Tá vendo? A gente tem uma célula que são as células caliciformes. As células caliciformes, elas são responsáveis por produzir o muco. Ah, mas na minha pele não tem muco. Calma, mas a gente, se olhar na sua garganta, tem. Na traqueia, tem. Né? No intestino, tem. Ele que lubrifica. Você tem o catarro. Né? Então, ele que lubrifica. Então, o muco, ele serve, como eu já até comentei isso com vocês, o muco ele vai servir como essa proteção. Né? Então, ele dificulta o contato do micro-organismo com a nossa derme. Né? Não só a derme, como com o tecido epitelial de revestimento. E, claro, se um micro-organismo não consegue ter contato aqui, né, por conta do muco aqui, ó, expresso. Tá vendo? Isso é tudo muco. Então, é uma barreira que tem. Se ele não tem esse contato, claro que ele não vai conseguir penetrar, cair no corrente sanguíneo e causar a doença. Tudo bem? Então, além disso, no muco fica o muco também, a gente tem aquele monte de estrutura, né, lisozima, defensina, anticorpos, que servem para neutralizar moléculas invasoras, tá? Então, enfim, na pele, além de a gente ter vamos pensar primeiro na pele. Na pele do ser humano, tá? Então, a gente tem... Ela é uma camada física mesmo, que impede. Tudo bem? Então, além disso, né, as células do tecido epitelial, elas são extremamente justapostas. O que é justaposta? Elas são superligadas, né? Então, a gente tem várias moléculas de adesão que dificulta, né, deixa elas unidas, é uma barreira mesmo, tá? Porque elas estão bem unidas, então não tem espaço para passar entre elas qualquer micro-organismo, tá bem? Então, enfim, agora pensando nos peixes, gente, é a mesma coisa. Então, olha aqui, ó, se a gente vê, olha aqui a camada, a histologia de uma pele de um peixe. Então, a gente tem a camada muscular, aqui as fibras musculares, tá? A gente tem a derme, olha aqui, ó. Aí a derme, ó, cheio, tudo isso daqui são o quê? As fibras produzidas pelos fibroblastos, tá? A gente tem esse monte, ó, os núcleos fibroblastos, as fibras, ó, tá vendo? Aí, tá?
a gente tem o tecido conjuntivo, né? Que a derme é composta por tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo denso e o frouxo. No frouxo a gente tem uma grande quantidade de células. Inclusive aqui é onde estão nossos... lembra que a gente comentou dos tecidos linfóides associados à mucosa? É nessa parte que eles estão, ó. Aqui, ó, esses pretinhos aqui, tudo isso são, se a gente aumentasse, a gente ia ver os leucócitos, ó. Eles estão... Dá pra ver, né? Hipoderme, essa coloração não dá pra ver direito, né? Mas aqui a derme deve ser esse daqui, ó. Essa coloração não dá pra ver. Mas assim, se a gente aumentasse aqui, a gente ia ver um monte de leucócito aqui. Então os leucócitos aí, ó, eles estão tudo aqui, ó. Tá? Eles vão estar na derme, e aí acima da derme a gente tem a epiderme. A epiderme é constituída pelo tecido epitelial. Aí o tecido epitelial estratificado. Estratificado por quê? Porque estão vendo que ele tem várias camadas? Tá? Então são várias camadas de célula. Tá? Então o tecido epitelial estratificado pavimentoso. Tá? Pavimentoso porque as células são achatadas em cima. Assim. Tudo bem? Então, na derme, ou na pele, a gente tem a epiderme, tá? A derme, a hipoderme, que é onde tem esse tecido adiposo, e a camada muscular. Exatamente como vocês estão vendo aqui. O peixe, ele tem uma diferença dos mamíferos. O mamífero, a gente tem tecido epitelial queratinizado. Então, nossas células vão morrendo e vai formando a creatina. Por isso que a gente tem creatina, vai na sola do pé, tem muito mais, por isso que é mais ácido do que no peito, na barriga, porque tem menos creatina. No peixe, a gente não tem a creatina, tá? Então, o tecido não queratinizado. Mas, apesar disso, o que o peixe tem para proteger ele? As escamas, tá? Então, as escamas, elas vão sair lá da derme, tá? E elas vão sair sobrepor a epiderme. Então, muitas vezes, a epiderme, inclusive, ela cobre a membrana, tá? A membrana, perdão, a escama. Tudo bem? Estão vendo aqui, ó? Essa aqui é a escama, ó. Ou escama, tá? E elas vão se projetar. É claro que as escamas, a gente tem, acho que são 4 tipos de escama que tem, né? Mas, enfim, então, de maneira geral, então, as escamas, elas vão proteger, né? É uma barreira física que a gente tem, tá? E, diferente de qual tipo de escama que a espécie tem. Então, essa barreira física, ela vai sair lá de dentro, e ela está embaixo da epiderme, tá? Então, sobre ela que a gente vai ter as células caliciformes que vão produzir o muco, tá? Por isso que o muco sai tão fácil, em qualquer estresse, você vê que a gente não aumenta muito a quantidade de muco, porque é esse mecanismo de defesa que tem, tá? Então, o muco impede isso. E, claro, ele lubrificando o peixe, também ele evita o contato, o atrito, né, do peixe se machucar. É por isso que quando perde uma escama, né, o peixe fica tão exposto, porque imagina, a gente leva toda uma camada da pele, tá? Então, se a gente tirar uma grande parte da escama, é como se fosse uma queimadura no ser humano, tudo bem? Que a gente expõe, porque a gente tira essa camada de proteção. Então, a pele, ela serve, né, a escama, uma barreira física. Além de ser uma barreira física, ela tem o muco, né, que dentro do muco a gente tem uma série de moléculas, lisozima, complemento, lisozima, anticorpo, defensinas e outras moléculas que têm ação antimicrobiana, tá? E além disso, sobre a pele também a gente tem uma barreira viva, que são os micro-organismos, tá? Das nossas simbiontes, bem? Que também são uma barreira, que eles estão ali junto no muco, bem? Então, por isso que o cuidado no manejo, para não ocorrer a retirada desses campos, porque é como se a gente estivesse tirando a nossa pele. E isso facilita a entrada de micro-organismos, tá? Então, a pele, ela é uma barreira física, né? Como eu já falei para vocês, então, física, lá, ó, impede o micro-organismo penetrar, tá? Ela tem os seus fatores químicos. Quais são os fatores químicos? Muco, produzido pelas células caliciformes, em inglês é globular cell, tá? E uma série de substâncias antimicrobianas. Então, olha lá, os peptídeos antimicrobianos, tá? Defensina, puricinas,
sistema complemento, anticorpo, lectina, lisozima, tudo bem? Tudo isso tem para quê? As proteases, as DNases, tá? Que vão proteger vão proteger o hospedeiro, né, de qualquer infecção. Eu fico fazendo comparação do mamífero toda hora, que até foge, mas serve tanto para o mamífero quanto para o peixe, tá? Então, toda isso protege, né, os peixes de ter uma infecção, e a gente também, claro. E olha lá, dependendo do tipo de escama, ali, ó, onde eu tinha colocado esses dois, então vai como se fosse vai a tilápia e esse daqui é um salmão, acho que nem as escamas de... Eu não lembro se é do piraru, do tambaqui. Mas enfim. Olha que depende do tipo de escama, a gente tem, ó, o tanto que o muco ele complementa, né? Olha aqui, ó, que é com o muco e aqui é sem o muco, tá? Aí com o muco e sem o muco. O muco ele ele cobre todas essas junções, então ele ajuda muito, né? Na defesa contra os micro-organismos, como eu falei para vocês. E embaixo do muco, a gente tem os tecidos linfóides associados à mucosa, né? Que a gente tinha visto, e aqui no caso, que é o skin, tá? Que é a pele, tá? Então, tecidos linfóides associados à pele. E daí, lá na derma, a gente tem quem? As células do sistema imune, tudo bem? Então, os granulócitos, tá? Então, esse PMN são polimorfos nucleares, porque em mamífero, o núcleo deles são mais separados. Em peixe, a gente não utiliza muito essa terminologia, embora isso daqui, ó, seja um esquema de peixe, tá? A gente não utiliza muito essa terminologia, mas, enfim. Então, os linfócitos, mastócitos, tá? Então, os leucócitos, de maneira geral, eles estão nessa parte que seria a derme, nesse daqui, ó, tá? Nessa etapa aqui, ó. Se a gente for ver a histologia, ó, é porque não é contínuo, né? Ó, aqui, ó, aqui é epiderme, aqui para cima é epiderme, tá vendo? Membrana basal, epiderme. Então, aí aqui seria a derme, tá? Então, os leucócitos vão estar aqui na primeira porção, essa que é a parte. Então, a gente tem o tecido epitelial, o tecido conjuntivo frouxo, que o tecido conjuntivo denso, ele tem